Quantas vezes nós cometemos erros garrafais, fatais, porque não estamos na luz. Agora, se eu te convidar e te dizer assim, venha a Jesus, entregue-se a Jesus, muitas vezes você vai começar a pensar assim, o pastor me está convidando para mudar de religião. Não tem nada a ver com religião, tem que ver com tu vida, querido. Você está acertando todas as tuas decisões, você está muito feliz, não falta nada. Porque outro dia eu estava viajando no avião com um homem e ele dizia que não acreditava em Deus, que Deus era uma muleta para pessoas fracas, que não conseguem viver sozinhas, que precisam de uma muleta. E quando eu falei para ele da salvação, ele disse, salvação de quê, pastor? Eu não preciso de salvação, tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho família, salvação de quê? No entanto, ele estava viajando a outra cidade, nos conhecemos no avião, porque seu filho estava internado num sanatório para recuperar drogados. Porque ele não podia tirar seu filho, seu único filho, ele não podia tirar das drogas. E tinha recebido a notícia de que seu filho tentou tirar sua vida lá no sanatório. E agora ele estava viajando. Mas ele não acredita em Deus. E quando falei de salvação, ele disse, salvação de quê, pastor? Se está tudo bem. E depois estava me contando emocionado o seu filho. E eu falei para ele do poder transformador de Jesus. Porque, querido, te digo uma coisa, o poder transformador de Jesus não é utopia, não é teoria, não é palavra bonita que os evangélicos falam. O poder de Jesus é realidade. Você pode ver na Bíblia gente destruída. João, por exemplo, João quando chegou a ser discípulo de Jesus, era chamado de o filho do trovão. Imagina como era o caráter desse homem para falarem para ele que era o filho do trovão. Não era uma pombinha mansa, era um tipo trovão. Encontrou Jesus, caminhou com Jesus, viveu com Jesus. E quando encontramos ele na ilha de Patmos, já quase com 100 anos, já não falam para ele o filho do trovão, agora falam o discípulo do amor. Em que momento o filho do trovão deixou de ser filho de trovão e se tornou em discípulo de amor? Não vamos saber nunca, mas foi no companheirismo com Jesus. Ninguém pode dizer, este dia minha vida mudou. Não, não, porque a mudança é um assunto de dia tras dia e você não percebe. As outras pessoas que convivem com você percebem que você está mudando, mas você mesmo não percebe. Mas o Evangelho é transformação. Jesus, quando você encontra Jesus, abre seu coração e aceita, Ele te tira das trevas e te traz a seu reino de luz. E agora, com os olhos que enxergam a realidade da vida, você não comete os erros que sempre cometeu. Porque a verdade é que tem gente que chega ao final da vida, porque isso me disse um homem um dia que estava saindo de um estádio depois da pregação, estava indo ao estacionamento para pegar meu carro e ele correu atrás de mim e me disse, pastor, hoje é meu aniversário, estou fazendo 60 anos. E nestes 60 anos eu não construí nada, fui rico, tive dinheiro, destruí tudo, acabei tudo. E hoje, esta manhã, me olhei no espelho, estou velho, 60 anos. Se até os 60 não construí nada, o que eu vou fazer daqui para frente? Já velho. E quando estava olhando-me no espelho, ouvi na televisão a notícia de que esta noite ia haver reunião, esta pregação aqui no estádio. Por isso vim. Eu falei, mas esta noite eu fiz um apelo para se entregarem a Jesus. Você se levantou, você veio à frente. E ele disse, sim, pastor, eu fui à frente. Mas e agora o que vai acontecer na minha vida? Falei, não sei.
Mas se você se entregou a Jesus esta noite, em 5 anos, Deus pode devolver para você tudo o que você não fez na vida inteira. Fiz uma oração com ele e fui embora. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu estava pregando no Centro de Convenções de Orlando, na Flórida. E quando terminei, saí por trás, estava indo a pé a meu hotel, porque meu hotel estava a 100 metros, meu hotel estava a 100 metros do Centro de Convenções. E de repente sinto que alguém corre atrás de mim. Um homem grandão me abraça e começa a chorar. E me disse: pastor, ¿se lembra de mim? Não. Há 5 anos atrás, no estádio da Portuguesa, em São Paulo, eu procurei o Senhor no final. E eu me lembrei imediatamente. Falei: você é aquele empresário que estava falido, que não tinha nada. Sou eu, pastor. E o que está fazendo aqui nos Estados Unidos? E ele me disse: pastor, o senhor não lembra o que me falou aquele dia? Não. Eu orei contigo, mas não lembra o que me falou? Não me lembro. Ele me disse: o Senhor me falou, se hoje você entregou a vida a Jesus, em 5 anos, Deus pode te devolver o que você não fez em toda a sua vida. E pastor, hoje é meu aniversário. Hoje eu estou cumprindo 65 anos. E desde o dia que eu conheci o Senhor lá no estádio, já passaram exatamente 5 anos. Falei: não tenho emprego, pastor. Por que não tenho emprego? Neste país ninguém vive sem emprego. E ele sorriu e disse: pastor, sabe por que não tenho emprego? Porque eu sou dono da minha própria empresa aqui nos Estados Unidos. Eu dou trabalho para mais de 100 pessoas. Eu dou emprego para mais de 100 pessoas. Em 5 anos, Deus me deu o que eu não construía na vida toda. Por quê? Porque Deus tirou ele do mundo das trevas e trouxe ele para o mundo da luz. E no mundo da luz, seus olhos se abriram. E ele começou a perceber que o problema para ele estar nessa situação não eram os outros, era ele. Ele percebeu que o mundo não tinha que mudar, ele tinha que mudar. E suplicou a Deus. E disse: pastor, comecei a estudar a palavra de Deus e descobri o plano que Deus tinha para a minha vida. E minha vida estava toda errada, pastor. Então comecei a seguir os conselhos divinos na sua palavra. E tudo começou a dar certo. E lá no Brasil, eu não tinha condições de renascer. Por isso larguei tudo, vim a este país. Cheguei aqui no país com $400 no bolso. Para que alcança $400 nos Estados Unidos? Mas ele disse: pastor, eu comi lixo aqui para poder sobreviver. Mas Deus me foi abrindo os caminhos. Hoje eu tenho minha própria empresa. Deus te ama, querido. Às vezes, quando a vida bate em você, porque esta vida bate feio, sabe? Esta vida às vezes te dá um golpe no fígado que te deixa trastabillando, te deixa assim, sem equilíbrio. Que às vezes você levanta os olhos e diz: Deus, onde você está? Por que me abandonou? Estou sozinho nesta vida. Não, não está sozinho. Deus te ama. Deus quer reconstruir tua vida. Mas quando digo Deus quer reconstruir tua vida, eu não vou dizer: vem aqui que eu vou fazer uma oração por você e tudo vai mudar. Calma, querido. Deus não trabalha dessa maneira.
Você vem, se entrega a Jesus, Ele abre teus olhos. E aí você percebe e fala como aquele homem: eu estava errado toda a minha vida e quando encontrei a luz, mudei de caminho e Deus me está prosperando. O problema é que nós às vezes queremos que tudo caia do céu. Que a saúde caia do céu, que o dinheiro caia do céu, que o emprego caia do céu. Deus está por trás de tudo, mas Deus precisa de você. Mas não de você enfermo, não de você envolvido pelas trevas. Deus precisa de você na luz. Aí você é o próprio instrumento que Deus tem para encontrar as coisas boas para você. Por isso, eu nunca termino uma pregação sem fazer um convite. Deus é luz.